Uma alegria muito grande receber os amigos aqui, nessa casa abençoada, nessa casa de oração. Hoje nós temos a alegria de receber a Ana, que vem trazer o Evangelho para nós. Carinhosamente a gente pode chamar de Professora Ana, que é trabalhadora do Núcleo Espírita Hugo Gonçalves, lá de Londrina, casa que presta homenagem ao seu Hugo, trazendo o seu nome. E em homenagem ao seu Hugo, então a Ana vem falar um pouquinho sobre Jesus. E para que nós possamos então receber melhor, preparar melhor o terreno do nosso coração, para receber as palavras do Evangelho, nós vamos para a nossa prece, pedindo que aqueles que se sentirem confortáveis possam fechar os seus olhos, para melhor se concentrarem no seu eu interior e perceberem a presença dos amigos espirituais nesta casa, ao redor de nós, sabendo que somos atendidos a partir do momento em que entramos nesta casa. Somos recebidos, somos acolhidos e sabemos que podemos contar com o abraço de Jesus, que vem através do Evangelho nos ensinar a boa nova, a amar, a perdoar, a sermos pacientes, fraternos. Que Deus abençoe todos aqueles nossos amigos que não puderam estar conosco nessa noite de hoje. Que as bênçãos dessa casa possam se estender até os nossos lares. E que a espiritualidade possa incluir a Ana, para que as suas palavras possam tocar fundo em nosso coração, de forma a sentirmos todo o amor e todo o carinho do Mestre. Que Deus abençoe a todos, que assim seja. Boa noite. Tudo bem? Como professora que sou, toda noite eu estou lá trabalhando, falando, né? Foi assim que eu descobri como é que eu tinha que servir melhor. A gente serve um monte de coisa, né? E uma delas foi justamente Deus me brindou com a oportunidade de vir professor, que é uma das opções que eu defendo muito. Afinal de contas, nós aprendemos para ensinar. E quando a gente aprende para ensinar, o primeiro que tem que aprender somos nós. Eu sempre digo que o bom professor é aquele que aprende. O que ensina é fácil, o que aprende, só que aprender é difícil, porque a gente tem que ir muitas vezes. E eu pertenço à Casa do Pão, e aquela casa é a minha escola, é onde eu aprendi as histórias do seu Hugo, eu aprendi, e com isso hoje eu tenho que exercitar. Então eu estou aqui para trabalhar, agradeço a oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho de Jesus. E quando eu vou falar, usando aquilo que eu ganhei, né, que me foi dado, e a responsabilidade, afinal de contas, tudo que a gente ganhou não é pra gente. Tudo que a gente vai dar pra gente achando que ganhou, vai dar errado. Tudo que nós ganhamos, desde coisas materiais, a qualquer tipo de dom, como cantar, ele foi feito para a gente compartilhar. Por quê? Porque a gente veio a serviço. Jesus escolheu a gente ir lá, combinado, né? Então, ó, você vai fazer tudo, vou te dar uma série de possibilidades. E você vai tocar a sua vida. Então, eu senti que, pelo menos dessa vez, eu acho que eu estou acertando um pouquinho. Já estou errando menos, né? E eu queria falar um pouquinho de Jesus, porque quando eu falo, pensando nas casas onde eu vou, eu fico imaginando quantas casas hoje estão reunidas com pessoas pensando em Jesus. Aí eu fico me imaginando se todas as casas pudessem tirar meia hora, das 8h30 às 9h, para exclusivamente falar do bem. No nosso caso, cristãos que conhecemos de Jesus, podem falar de Jesus. Aqueles que não conhecem, mas que praticam algum tipo de religião e têm a paz no coração, pudessem, nesse momento das 8h30 às 9h, em oração, rezar pelo bem da humanidade. Vocês já imaginaram o poder disso? Que a gente vê o poder contrário, né? O poder também de pensar coisas que não são boas. Se todo mundo se reunir para pensar mal, a coisa também não vai ser muito boa. Então agora, nós podemos fazer um exercício. O professor gosta de exercício. Imaginar que todo mundo, neste momento, está em vibração e pensando em Jesus e sendo acolhido. Embora eles não saibam, e nós às vezes não saibamos,
Isso está acontecendo mesmo sem a gente saber, não é? Jesus em nenhum momento deixou. Então, neste momento, nós vamos imaginar que nós estamos aqui, mas está a humanidade inteira, do lado de cá e do lado de lá. Todo mundo no mesmo barco. E Jesus está no meio para todo mundo. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dele. E para homenagear seu Dona Dulce, que eu conheço de tantas histórias, eu vim aqui há 30 anos atrás, trazida pela minha irmã, que frequenta há muito tempo aqui, e foi ela que me endereçou. Agradeço muito a oportunidade de ter vindo na vida e ter compartilhado a vida com ela, que ela que me fez ser 90% do que eu sou. Agradeço a ela. Há 30 anos atrás eu vim aqui, né? Vim aqui meio assim, num momento tão atribulado. Tinha 15, não vou dizer 15 anos, não, 30 anos, 45, um pouquinho mais. Num momento muito atribulado, e eu lembro de ter vindo aqui, de ter escutado a música, de ter ido para o passe. Aquilo marcou a minha vida. E depois, poder voltar aqui, poder trabalhar, é uma forma de pagar o bem que sempre eu tenho recebido. Tá? E em homenagem, eu queria dar uma poesia, porque você gostava de poesia, né? Lá em casa, estou aqui há 26 anos com o Flávio. Foi outra bênção, né? Graças a Deus. Também foi uma maneira de eu aprender, né? Para ele talvez um pouco mais, né? Eu digo que ele vai chegar lá em cima, minha mãe vai receber lá, né? Vai falar, ei, Flávio, eu digo que quem vai receber é minha mãe. Vai dizer, eita, Flávio, conseguiu, hein? Olha que bênção, viu? Conseguiu, tá? E lá em casa a gente gosta de poesia também. A gente gosta de poesia, a gente gosta de música. E eu brinco com ele que eu digo assim, que eu reconheci nessa encarnação, acho que a gente combinou lá em cima. Não sei se eu, quando a Dona Lúcia Pérez também, deve ter combinado. E eu o reconheci pelo amor à poesia. Não é? Maluco esse. Ele era um menino que gostava de poesia. E eu gosto de poesia. Eu escrevi há muito tempo. E aí a gente, quando ele falou poesia, eu falei, gente, é diferente, né? Eu nunca tinha visto. E desde então, lá em casa, a gente usa poesia para aproximar os corações. Então eu vou ler uma poesia de José Soares Cardoso, chamada O Poder da Fé, para introduzir justamente o que a gente vai discutir hoje, tá? O poder da fé. O barco de Simão se engrava lento, o mar da Galileia, quando o vento furioso agitou seu braço enorme. Desaba impiedosa tempestade. Dos discípulos é grande ansiedade, enquanto o mestre dorme. Encresparam-se as ondas bruscamente. A água invadiu tudo de repente. E o pânico se fez na embarcação. É chamado Jesus com impaciência. Todos querem saber a providência. Tomará ele então? Não te importa, Senhor, que pareçamos? Não vês que aflitos todos nós estamos ante a fúria cruel da tempestade? O rabi de Judá pôs-se de pé, a todos demonstrando a sua fé e a sua autoridade. Por que ficais aflitos, meus filhos, quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos outorgou? Acaso sois mais fraco que o vento, que sacudindo o mar neste momento vos atemorizou? Acaso a vossa fé é tão pequena que a fúria da borrasca não serena, escutando de perto a sua voz? O Pai nunca abandona os seus filhos. No próprio vento, em tudo existe Deus, principalmente em vós. Jesus levanta a sua destra augusta, erguendo então a voz serena e justa, e diz ao mar: acalma-te, emudece. Queda-se o mar como que por encanto, e a tempestade, ante o geral espanto, então desaparece. Quem será esse a cuja voz o vento torna-se fraco e manso de momento? Como por nós foi neste instante visto? Calam-se todos, logo pressentiram, só faria por certo o que eles viram, quem fosse o próprio Cristo. Ainda agora, a todo mundo encanta a lição por demais sublime e santa, que nos legou Jesus de Nazaré. Por ela, muito claro percebemos o quanto um dia todos nós faremos quando tivermos fé. É linda ela, né? É maravilhosa. E eu
peguei essa primeira que eu gosto de poesia, essa é maravilhosa, mas aqui tem umas coisas interessantes que me chamam a atenção. Eu tenho mania de conversar por pergunta. Outro dia eu perguntei para ele, eu falei, você já percebeu que eu converso com você com pergunta? Ele falou, faz 25 anos que eu percebi isso. É tudo na base da pergunta. E eu tenho algumas perguntas desde criança. Tipo assim, quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Por que o mundo é assim? Eu sou uma criança, eu brinco com, se eu tivesse lá atrás, eu brinco que tinha Ritalina. Eu ia tomar uns baldes de Ritalina e ia dar certo. Né? Essas perguntas são perguntas filosóficas que estão dentro da nossa cabeça. E quando eu fui estudar o Espiritismo, e eu fui ler, embora eu li a Bíblia já, eu digo que a fé da minha mãe me salvou de mim mesma e me trouxe ao caminho do bem. Como vocês têm o seu Hugo, de alguma maneira eu tive a minha mãe, que foi a grande, a Fátima já ouviu falar da minha mãe, que ela tinha uma fé muito linda. E ela me encantou com a fé que ela tinha. E depois que a gente tem uma sementinha de fé, nunca mais ela sai de dentro. Então eu já tinha desde lá de trás com a sementinha plantada, que favorece também o caminho. Descobri isso e tenho os meus filhos. Então neles eu também planto a sementinha da fé. E quando eu faço muita pergunta, eu faço pergunta para os meus filhos. Eu fico fazendo pergunta para ver o que eles estão pensando. E aí eu lendo, estudando o Evangelho, eu disse assim, gente, primeiro que o livro do Espírito é tudo baseado em pergunta. Primeira vez que eu peguei, eu falei, gente, peraí, isso aqui está certo, né? É muita pergunta, com boas respostas. Então ele já me encantou. E aí eu comecei a falar, gente, mas pergunta é uma maneira boa. E eu fui lembrar das perguntas de Jesus. Jesus fez cada pergunta. E hoje eu vim para cá e falei para o Flávio, você já pensou quem encontrou Jesus? Jesus fazia pergunta difícil para eles? Muitas vezes não. É uma pergunta simples, né? Uma das mais simples é, o que queres? Não era assim? O que queres? Ou, como tem uma aqui, ó, bem interessante, que ele diz, voltando-se em João 38, e Jesus voltando-se, vendo que eles o seguiam, ó, todo mundo seguindo Jesus, imagina, a multidão seguindo ele, ele volta e diz, o que buscais? O que vocês estão buscando? Sabe que uma das perguntas mais difíceis hoje para ser feitas, e tem gente que paga uma fortuna em curso, é perguntar assim, o que você quer da vida? Maluco isso, né? Você paga uma fortuna para alguém dizer para você o que você quer da vida. E você quer saber? 10 entre 10 pessoas nesse curso, eu já participei de um monte, porque eu sou monitora de algumas coisas, eu vou organizar cursos, então eu estou professora da França, da Bélgica, do Brasil, não importa. 10 entre 10 pessoas não sabem. É maluco, fica um tempão lá. Eu digo assim, que louco, né? Eu quero ser feliz, o resto vem tudo junto, né? Para ser feliz tem uma série de coisas, mas não ser feliz, né, em usufruir. Bom, então Jesus faz essas perguntas. O que vocês estão buscando? Aí vem para cá, vocês que conviveram com o seu Hugo, imagina chegando aqui, ele fazia pergunta? Pergunta difícil? Seu Hugo fazia pergunta difícil? Né? Ele ensinava, né? Mas eram perguntas que faziam vocês pensarem? Pensavam. O que você está fazendo? Como você está? Olha que pergunta mais absolutamente ótima. Como você está? Não é? Quando você diz como você está, significa que eu me preocupo com você. Eu estou preocupada e quero saber como é que você se sente. Nesse mundo atribulado, é uma pergunta básica que a gente esqueceu de fazer. E a gente pode fazer. Né? Outra pergunta que eu achei interessante aqui, ó. Essa que eu gosto de sempre trazer. Quando ele faz para Tomé. Tomé. Porque vistes, credes. Né? Então você imagina, Jesus surge para os apóstolos, os discípulos estão lá reunidos, Tomé não está lá. Eu lembro de Tomé porque a minha mãe tinha essa mania, que ela falava assim, italiana, né? Ela falava, San Tommaso, que não crede ne tenazo. Quando ela queria dizer que a gente era teimoso, e tinha que ir lá fazer coisa toda errada. Então ela dizia, mas parece São Tomé, está lá, estou falando que não vai dar certo, mas não. E aí eu imagino Tomé dizendo assim, o que? Jesus estava aqui? Imagina, se eu não botar o dedo lá na ferida dele, não vai me ajudar não. Vocês estão tudo variando aí. Aí Jesus aparece, podia ter dado uma nele, né? Disse assim, Tomé, brincadeira, né? Venho aqui, você não está aqui, e aí você vem me cobrar? Não, ele chega e fala assim, Tomé, põe aqui o dedo. Aí Tomé pôs o dedo, eu imagino isso, né? E aí ele diz, Tomé, porque você está vendo, você está acreditando? Precisei, né? Ele não precisou falar nada, pronto. Isso já foi uma lição. Nem precisar discutir. Uma coisa que pai aprende também, né? Quando a gente diz, por que você fez isso?
A gente não está esperando que o outro discuta com a gente. O outro vai ter que ficar assim, nossa, é mesmo, né? Por que eu fiz isso? Mãe tem isso, né? Quando a gente fala, por que você fez isso? Aí a criatura já olha e fala, nossa, não é para responder, eu brinco, é só para pensar. Tem uma outra pergunta aqui, eu estou colando algumas perguntinhas aqui. Cadê? Eu gosto de ter um probleminha aqui, que eu gosto muito. Peraí. Aquela quando a mulher vai ser apedrejada. O que ele fala para ela? Qual que é a situação? Quando ela vai ser apedrejada, mulher adúltera. Vai lá, Jesus com a calma dele, que eu imagino isso bem professoral, isso é uma tática também, que até hoje o povo paga para ensinar para Jesus fazer desgraça. Ó, se lê o evangelho, você vai aprender. Naquele tumulto, o povo todo chega para apedrejar, aquela coisa toda, Jesus vê aquele tumulto. A primeira coisa que a gente tem que fazer é quebrar tudo, assim, quebrar a vibração. O que ele faz? Ele abaixa. Quando ele abaixa, todo mundo fala assim, mas que é isso? Por que você não abaixou? Nós estamos aqui para falar, traduzindo uma mulher que não pode apedrejar, um homem abaixa. Né? Estou imaginando eles lá. Que eles não, né? Mais ou menos seríamos nós, né? Quando ele abaixa, ele quebra, todo mundo para, não olha mais o que eles estão fazendo. E aí, eles falam para Jesus, né? Jesus, escuta, olha, trouxemos aqui, ela é adulta, a lei manda que a gente apedreje, o que o senhor diz? Aí, volta, vai desenhar a areia. Nisso ele dá tempo para as pessoas saírem do ódio, saírem daquela vibração. É igual torcida de futebol, né? Todo mundo junto, todo mundo se acha no direito e forte. Então Jesus primeiro sabia que todo mundo tinha que voltar a ser eles mesmos. E aí ele diz, né? O que ele diz para eles? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E voltou a escrever. Aí todo mundo, aí pensando em si, caíram em si, jogaram a pedra e foram embora. E aí o que Jesus fala para a mulher? Olha que hora. Mulher, cadê aqueles que te acusaram? Eles foram todos embora. Então, lá também não pegues mais. Ele não foi dar sermão, né? Ele não precisava disso. Cadê eles? Aí depois, outro dia, eu estava dando uma palestra, eu pensando, né? Será que aquelas pessoas que jogaram a pedra naquele momento, será que nunca mais vão jogar a pedra? Aprenderam a lição naquela hora? Jesus foi e falou, quem tiver pecado, que não tire a primeira pedra. A próxima adúltera, a mesma situação. Será que aquelas pessoas daí, elas lembraram que Jesus falou isso para elas? Eu acho que sim. Primeiro porque a energia de Jesus não era uma energia para a gente ser esquecida, né? Ele deve ter sido tocado. E aí eu digo assim, alguns, eu acho que naquela hora de jogar pedra de novo, ele lembrou e foi fazendo assim. Sabe quando você está no meio do negócio e vai saindo de fininho? Você vai saindo de fininho. Se eu não posso, meus amigos não vão poder, não. Vou sair de fininho aqui, porque eu não vou jogar essa pedra. Outros, acho que foram pegar pedra, disse assim, não, vou pegar uma menor aqui. Não vou mais jogar aquela pedra grande, né? Porque a minha pedra pode matar, então vou pegar. E o outro, a hora que ele foi jogar, ele falou assim, vou jogar devagarzinho, né? Eu fico imaginando isso. Que de alguma forma, aquela pergunta de Jesus foi uma pergunta que fez mexer dentro deles. Eles tiveram que se analisar, eles tiveram que pensar quem eu sou. Quem eu sou perante esse homem que pergunta para mim. Então Jesus fazia perguntas que mexiam. Tem uma outra que ele perguntou para Pedro. Ele perguntou para Pedro lá, em outro momento, em João, ele diz assim, Simão, filho de João, tu me amas? Como assim? Pedro fala assim, mas como assim eu te amo? Claro que eu te amo, estou aqui seguindo você, paguei tudo. Imagina que você mora meio lá na Mauricéia, né? Ele não tinha muita paciência. Mas esse homem, eu faço de um tudo, ele está perguntando se eu amo? Claro que eu amo. Por que ele está perguntando isso? E por que Jesus perguntou isso para ele, né? O que ele queria? Para mostrar, Pedro, você tem dentro de você o amor. Se você já tem o amor, que desespero é esse? E não é amor a mim, porque tu me amas no sentido de, se você me ama, você ama meu Pai. E quais são os ensinamentos que meu Pai deu a você? Ele não precisou falar tudo isso, mas eu imagino que até por telepatia, Pedro já deve ter entendido, né? Para você lembrar todos os dias que você me ama. Só que antes de Pedro amar, quem é que escolheu Pedro? Foi Pedro que escolheu Jesus? Não foi Jesus? Não foi ele? Que foi lá e achou aqueles pescadores? Ou seja, ele foi buscá-los. Então, antes de Pedro amar, Jesus já o amava.
e muito. Então ele só queria lembrar a Pedro que ele podia ser amado e ele podia amar. Deixa eu diminuir aqui, que tem uma outra que eu gosto também. Tem uma colinha aqui, tá? Eu gosto de lembrar das perguntas exatamente. Uma que eu gosto também. Eu gosto de todas, né? Porque tudo é pergunta muito boa. E eu gosto de pergunta. Quando Paulo cai lá, indo para Damasco, ele caiu. Caiu, cavalo, cego, a gente sabe todas as histórias. E aí o que ele fala? O que ele vira para Paulo e diz? Muito bonito para o senhor, né? Fica aí. Quer matar todos os cristãos porque não tem nada para fazer. Romano. Não, Jesus disse para você, Paulo, Saulo, né? Por que me persegues? Aquela foi a pergunta que ele fez diretamente a primeira vez que ele vai falar para Paulo. E foi a pergunta que mexeu com ele. E mexeu muito, a ponto dele não conseguir mais aquilo. Eu imagino que ele ficou sem enxergar. Ananias vai ter que ir lá ajudá-lo. Quem ele ia matar vai ter que ajudar. E naquele tempo que ele ficou sem enxergar, ele ficava imaginando mil coisas na cabeça dele. Porque aquela pergunta foi a última coisa que ele teve de informação. Por que me persegues? Aí Jesus vai lá e fala para Ananias, Ananias, é o seguinte, está ocupado aí? Não? Então você vai lá, que você vai. Ele disse, Senhor, eu vou lá, o cara quer me matar. Mas Jesus já tinha plantado nele a pergunta, né? Por quê? E ele ia refletir no porquê. Ao cego de Jericó. O cego se aproxima de Jesus, como tantos. Quantas pessoas? Eu fico imaginando, se ele tivesse vivido uns 100 anos, depois que a fama dele se estabelecesse, como tinha, 3 anos ele fez um monte, né? Esse homem não tinha paz, né? Hoje, a gente sabe que, né, principalmente na cura, as pessoas buscam a cura rápida das doenças, porque elas acham que curando a doença está tudo resolvido. Então, todo mundo procuraria. Imagina, Jesus, a multidão ele estava procurando. E ele ia ficar o quê? Curando, mas ele não veio para curar só. Ele veio para curar a alma. Ele veio para fazer com que nós pudéssemos encontrar quem nós éramos. E nós somos o quê? Todos irmãos. E essa é a mensagem dele de paz o tempo inteiro. Então, no cego de Jericó, ele chega perto dele e Jesus olha para ele e diz assim, o que queres que eu te faça? Oxe, os discípulos do lado pensando, um monte de gente querendo tocar o homem, um monte de gente aqui, a gente andando, e ele dá um cego. O que Jesus acha que ele quer? Né? Mas ele teve que perguntar, o que você quer que eu faça para você? Porque ele tinha que falar o que ele queria. Ele tinha que falar, eu quero enxergar. Aí ele deve ter pensado, por que eu quero enxergar? E o medo? Você já pensou, uma pessoa que nunca enxergou? O que ele vai passar a enxergar? Esse final de semana a gente teve uma palestra que ele é totalmente cego, nasceu cego. Ele programa computador, programação de computador. Um espetáculo, cara. O computador vai lendo as letrinhas, os números, eu gostava dele, porque programador é letrinha, número, e gera um monte de coisa. E ele programava tão rapidamente, e ele falou que ele teve uma lição quando era criança, que a mãe dele falou assim, que ele poderia fazer qualquer coisa que os outros faziam, mas a gente só precisava descobrir como. E aí foi assim que ele tocou a vida dele, o como. Então eu fiquei imaginando como é que porque ele precisa imaginar um mundo que ele faz programação, programas de computador que vão resolver a vida das pessoas, e ele não sabe como são as pessoas. Então ele brincava, né, com a plateia, fazia pergunta, falava, quem tal coisa? E o povo levantava a mão e falava, gente, levantar a mão não vale, né? Então ele interagia com o mundo de uma maneira tão linda, que eu saí de lá e falei, gente, se eu reclamar de novo, né, não tem emprego, não tem isso, gente, ele lá, fazendo dele. Então imagina aqui para o cego, Jericó, o que é isso que eu faço? Porque você vai conseguir fazer tudo também, mas eu vou te restabelecer a visão. Mas você precisa falar o que você quer. Né? Então, cego de Jericó foi um outro. Ao paralítico. Olha Jesus de novo. O paralítico chega perto dele, lá à beira do lago. Está ali, né? Ele não consegue chegar. Todo mundo olha que a água, ninguém consegue levar. Está ali há anos tentando. E aqui tem aqueles vídeos que eu acho tão bonito, né? Que mostram daquela Bíblia.org, que tem os vídeos de Jesus e tem as passagens. Eu acho aquilo tão lindo. E aí ele mostra, né? Eu gosto de ver, porque eu sou visual.
Né? Às vezes a gente gosta mais de ouvir, tem gente que gosta mais de ver, né? Tem gente que gosta mais de ler. E aí, quando eu fico vendo aquilo, eu fico imaginando a alegria e a possibilidade de encontrar Jesus, né? É uma coisa que deve ter mexido com todo. Passava perto já me mexendo. E aí quando ele está lá no lago, ele olha para aquele que está mais desvalido. Tudo em Jesus é recado. Ele vai naquele que está lá. E aí ele vai lá e diz para o paralítico: você quer ser curado? Ele diz: sim, Senhor, eu quero ser curado. E aí Jesus pratica, né? Com toda a sua energia, ele faz o milagre acontecer com o consentimento dele. Então foi preciso que ele dissesse: eu quero. Então, será que às vezes a gente está falando? Será que quando Jesus pergunta para a gente está prestando atenção nas perguntas dele? Será que a gente está prestando atenção? Essas perguntas são perguntas para nós. Quando a gente fala: me cura dessa depressão, me cura dessa ansiedade, essa aqui, se Jesus chegasse aqui, o que você quer que eu faça? Será que era isso que você ia escolher? Você fica lá, ele vai me curar disso, me curar daquilo, me curar daquilo. Jesus chegou. Imagina ali, entrando pela porta, já entrou, já está aqui. Tá? Se ele chegasse aqui agora, e você podia fazer uma pergunta para ele, ou ele podia fazer uma pergunta para você. Você podia até escolher. Mas vamos imaginar que ele pode fazer uma pergunta para você. E a pergunta que ele vai fazer é a mesma aqui. O que você quer que eu faça? Você teria uma resposta pronta? Alguém teria? Uma resposta. Pronto. Sabe assim? Quando o filho pergunta, a gente responde? Tipo assim, né? Posso então lugar? Não. Não é rápido. O que a gente ia falar? Se ele perguntasse: o que você quer que eu faça? Será que eu vou lembrar de uma série de coisas? Eu vou pedir para curar alguém? Vou me curar? Pedir para a humanidade? O que eu vou fazer? Aí eu inverto também. E se você pudesse fazer uma pergunta para Jesus? E aí? Os discípulos fizeram um monte de perguntas para ele, não fez? Não fizeram? Faziam perguntas e ele contava por meio de parábolas. Senhor, e se acontecesse isso, o que é? Vinha um homem, em um certo reino, ele falava assim, ele ensinava com toda a paciência. Agora imagina se ele chegasse aqui e a gente pudesse perguntar. Tem gente que fala assim: quando eu rei, eu vou chegar lá em cima, eu vou perguntar tudo para Jesus. Eu falo petulância, né? Primeiro vai achar. Mas vai que você foi escolhido do dia. Tem uma fila, daí Jesus fala: hoje eu vou pegar uns 4. Aí você está na fila. Aí ele diz assim: eu vou conversar com esse aqui. Chega lá e fala: oi, Maricé, tudo bem? Estou aqui, você não tinha mais de pergunta? Bora conversar. E aí? Como seria essa conversa? Não é? Mas a gente pode conversar com ele o tempo inteiro. Né? Conversar, perguntar, que ele vai te dar as respostas. Agora, não vai dar as respostas que você quer muitas vezes, que às vezes a gente quer que ele dê uma resposta. Será que amanhã eu acordarei curado? Mas olha, a cura está dentro de você, ou você foi uma escolha. Você precisa aprender a lidar com a dor, a passar os seus perrengues, a dar valor ao carinho e ao aconchego das pessoas que te acolhem. Talvez foi isso que eu tinha que aprender, não é? Então, Jesus, o que ele responderia? Porque a gente tem um problema. Quando a gente faz pergunta, a gente quer a resposta do jeito que a gente quer. A gente não aceita outra. Se a pergunta é essa, a resposta tinha que ser exatamente aquela. Né? Então, poder ter a oportunidade de perguntar seria excelente. Vocês têm alguém que vocês gostariam de ter perguntado alguma coisa e não perguntou? Dá tempo, né? Se estiver encarnado. Se não estiver desencarnado, também dá tempo, porque a gente já descobriu no Espiritismo que a gente não dorme, a gente dobra, não é? Nós vamos para o outro lado. Quantas vezes nós vamos para lá justamente para sermos acalmados, esclarecidos? Muitas vezes nós vamos para lá porque a gente precisa de colo, de aconchego. Tem gente que não tem um abraço o dia inteiro. Passa o dia inteiro sem abraço. Eu adoro abraçar. Adoro. Abraço todo dia. Quando eu dou aula, eu falo para eles assim: meu pagamento é também abraço. Antes de sair, eu quero abraço. Né? Eu brinco com eles. Digo, é pagamento e abraço. Então tem gente que passa o dia inteiro sem abraço, sem colo. Você já imaginou no desdobramento? Por isso que a gente vai dormir em prece e oração, para que nós possamos receber o que é bom para nós naquele momento. E muitas vezes a melhor coisa naquele momento é um colo, um aconchego. E a gente vai receber. A gente vai receber esse colo, esse aconchego.
E se a gente tivesse a oportunidade de fazer perguntas para alguém? Quando eu falo assim, você já deve estar tudo cheio de perguntas na cabeça. Tá ou não tá? Pensa aí uma pessoa. Encontrei minha mãe agora. E aí, eu vou perguntar para ela. Nossa, agora foi difícil, porque eu também não pensei. O que eu perguntaria? E eu já encontrei com ela muitas vezes, eu tenho certeza, quase 30 anos, né, que a gente está separado fisicamente, mas todas as vezes que eu precisei, ela estava ali, firme e forte do meu lado. Então assim, o que eu perguntaria? Eu vou contar uma experiência minha de pergunta, porque como eu sou perguntadeira, uma vez, quando eu comecei no Espiritismo, estou há 7 anos estudando, sou novata, estou aqui trabalhando porque eu preciso pagar, né? Eu tenho que acelerar agora para correr contra o tempo, né? Não perdi tempo atrás, eu fui aprendendo. E a gente já sabe que a morte não existe. Então é um aprendizado. E aí, quando eu comecei ouvindo as palestras do Divaldo. O Flávio me deu umas palestras. Primeiro do Reinaldo Leite, né? Que eu gostava muito também. E depois do Divaldo. Aí eu falei assim, mas que coisa, esse homem é bom, né? Falava umas coisas bonitas. E aí, no começo, eu não quer dar muito braço a torcer, né? Disse, não, uma coisa bonita. Aí comecei a ouvir, e falei, gente, esse homem transformou a minha vida. Aí um dia, eu fiquei sabendo que ele ia em Londrina. Nossa, ele vai em Londrina. Aí a pessoa que ia organizar lá, foi lá no nosso centro, falou, de modo bem em Londrina, com o movimento da paz. Aí terminou, foi falar o seguinte, esse homem fez muito bem para mim, eu preciso trabalhar para ele. Se tiver umas cadeiras para arrumar, um chão para varrer, o dia que ele for, você fala para mim. O que tiver para fazer, eu tenho que fazer, porque eu preciso pagar. Eu tenho essa mania, acho que meu pai tinha aqui, você não pode, tem que pagar, né? Então, eu preciso pagar o bem que ele me fez. E por um acaso do destino, ela não vai pra gente, vamos lá, trabalhando com ela, para organizar. Ela falou assim, nós precisamos divulgar. Eu falei, nossa, eu conheço o pessoal da Folha de Londrina, né? Entrevista? Eu falei, consigo. Aí tá, vai rolar uma entrevista. Bom, aconteceu um monte de coisa, quase que, né? Eu não assisto a palestra do Divaldo. Bom, no dia, ela me disse assim, Ana, não tem ninguém para ir acompanhar o Divaldo lá na entrevista. Você pode ir lá com ele? Eu disse, nossa, porque lá atrás, sabe o que eu falei? Um dia eu vou dar um abraço nesse homem e eu vou agradecer a ele o bem que ele me fez. Que vocês conheceram ele, quantas vezes ele esteve aqui, né? Eu vou agradecer a ele o bem que ele me fez. Aí eu estava lá. Foi entrevista, o Flávio chegou. Quando eu desci e vi ele assim, era eu e ele. Aí eu travei, fiquei parada, não falei mais nada. Sentei e fiquei olhando. O Flávio chegou e falou, e aí, começou a falar, não consigo, você quer voltar daqui? Não consigo nem olhar para ele, eu acho assim. Bom, passaram-se 1 hora, aí eu dei um abraço nele, e aí eu fiz uma pergunta que mudou a minha vida. Por isso que a gente tentar intuindo ali, né? A espiritualidade ajudando. E mudou radicalmente a minha vida. Para melhor, para muito melhor. Quando a gente estava descendo as escadas do hotel, eu virei para ele e disse assim, Divaldo, eu não tinha preparado a pergunta não, tá? Porque a gente não consegue preparar. Você acha que vai falar um monte de coisa, né? No meu caso, como ele me ajudou muito. Eu disse, Divaldo, você que anda pelo mundo, que você conversa com os jovens, você acha realmente que o mundo está melhor? Que as coisas têm jeito? Eu não tinha conversado nada com ele, tá? Nada. Porque eu não consegui. Depois de 1 hora, eu tive uma oportunidade. Aí ele olhou bem para mim e disse assim, todos os dias, 7 milhões de jovens saem de casa para estudar. Vão para a faculdade. Eles podiam ter escolhido qualquer outra coisa. Mas eles escolheram mudar a vida deles. Mas isso não conta para a mídia. O que conta para a mídia são aqueles que não foram para a escola. Gente, eu sou professora. Quando ele falou isso, para mim, eu não sabia que eu era professora. Enquanto tinha para chamar ele, né? Eu falei, nossa, eu faço parte, né? Eu preciso ajudar eles. Por quê? Porque eles escolheram. A partir daquele dia, todos os meus alunos, eu os olho e digo, este cara escolheu mudar a vida. Ele escolheu. E ele está aqui. E a minha função aqui é dizer para ele que ele já começou. É dizer para ele, para frente. Depois no Espiritismo a gente lembra da lei do progresso, né? Para trás não vai andar, é para frente. Então ele nem sabia, ele me deu a resposta e eu nem sabia a pergunta que eu ia fazer. Então às vezes também não fica preparando pergunta não. Porque na hora talvez não saia. Mas de alguma maneira você já está preparado para a pergunta.
e você vai ouvir a resposta que você precisa. Certo? Aqui até 9h10 é isso, né? Que eu não perguntei o horário. Tá. Então, quando eu escutei isso do Divaldo, eu falei, gente, como é que ele sabe lá no vassoura? Como é que isso muda? Isso muda? Sabe por que muda? Porque eu estava preparada também para a resposta. Eu já tinha me preparado. Eu já estava no caminho. Eu não sou melhor que ninguém. A única coisa que aconteceu é que tanto levar paulada e pedrada, mas a gente, todo mundo leva aqui. A gente não sei que tem alguém aqui, não é? Todo mundo vai ter os seus percalços. De tanto levar, chega uma hora que você cansa e fala assim, não, para aí, eu vou ter que entender isso. E graças ao amor de Jesus, que a gente experimenta, e eu experimentei quando eu era criança, eu vi a fé da minha mãe, eu entendi que existe alguma coisa que me salvaria de todas as situações. E quando eu retomei a minha fé, eu retomei a minha vida. Então, quando eu voltei a pensar e que existe uma possibilidade de que as coisas estão indo no caminho certo, foi quando eu lembrei que eu tinha lá dentro de mim algo que sempre me mostrou que ia dar certo. Tem uma outra pergunta importante que Jesus fez, que era: quem de vós pode acrescentar um dia à sua vida? É um pouco, né, que ele fala, né? A sua vida. Ou seja, quem de nós vai conseguir aumentar um dia? A gente não sabe o dia que vai. Você pode fazer o que você quiser, mas isso não é? Quem de vós pode? Você fica aí guardando riqueza, fazendo isso, e amanhã? Eu não preciso falar nada disso, né? Mas e aí? Será que depois da gente trabalhar igual uns doidos o dia inteiro, achando que no outro dia a gente vai levantar e vai acontecer tudo, tanta coisa acontece? Então, por mais que a gente faça tudo, a gente sempre vai ter o quê? A esperança do novo dia. Isso é uma outra coisa linda que eu descobri também, que eu acho maravilhoso. É todo dia acordar, não é? Acordar e dizer assim, que lindo, hoje eu acordei. Que lindo que eu estou vivo, os outros não. Que lindo que eu tive a oportunidade. Eu tenho a oportunidade agora de errar menos. Aí eu, na minha oração, eu sempre digo, olha, que hoje, pelo menos, eu faça menos atrapalhado. Porque atrapalhado a gente faz. Mas no final do dia, como diz Santo Agostinho, né? Lá no Livro dos Espíritos, antes de dormir, passe em revista seus pensamentos e diga, o que eu fiz para os outros, se fizessem para mim, como seria? Estava tudo bem? De novo, uma pergunta para mim. Então, quais são as perguntas que eu faço para mim no final do dia, que me dizem o que eu fiz? Às vezes a gente vai dormir e não quer nem lembrar, né? Tem gente que liga a TV, lá em casa não tem mais TV no quarto, porque quarto é lugar de dormir. Esses dias a gente falou assim, nossa, passa uma semana, né? Aí foi ligar a TV, minha sogra foi para lá e ela gosta de assistir TV, e aí ela não tinha os canais que ela queria, porque eu digo, gente, é porque a gente desacostumou a assistir, né? A gente começou a se preparar como família, para a gente se preparar para pensar. E por último, a última coisa que Jesus nos deu, e a doutrina nos possibilita, que também muda as nossas vidas, é o Evangelho no lar. Lá em casa, a gente começou o Evangelho no lar há 6 anos. Meu filho de 6 anos na época, 5 para 6, a gente já tinha um Fantástico para falar as perguntas que faz, né? Lembra da pergunta do Maurício? Nós assistimos Fantástico, comendo pizza, 8h30 da noite, aquela coisa, né? Estava passando que o pai matou isso, que aquilo lá, aquelas coisas do Fantástico. Aí o Maurício, no auge da sua sabedoria de quase 6 anos, ele disse assim, como é que vocês conseguem assistir isso aí? Só passa desgraça. E como é que vocês vão estar a semana? Você acha? Ele falou? Porque ele falava umas coisas assim, pra gente, me rir, né? Um olhou pro outro e falou, nossa, é verdade, né? O que nós estamos assistindo? Bom, faz 6 anos que a gente não assiste Fantástico. E aí a gente adotou essa prática. Olha, a pergunta dele mexeu comigo. Ele era meu filho. Ele estava me alertando. O que você está fazendo? Bom, no Evangelho a gente pratica as leituras e a gente pratica a pergunta. Lá nesse Evangelho de domingo, nós perguntamos uns aos outros, como você está e o que eu posso fazer essa semana para te ajudar? O que eu posso te ajudar?
Então, nós temos uma filha que tem algumas necessidades, que precisa de alguns acompanhamentos, agora está passando por pânico, ansiedade. Né? Essa juventude, ela está muito perdida. A gente precisa ter muito carinho, viu? Nada de dar paulada, nem pedrada. Jesus não mandou ninguém para jogar pedra. Para de jogar pedra. Eles estão perdidos. Para alguém perdido, a gente ajuda, não às vezes mostrando o caminho, mas talvez dando um pouquinho de água. Às vezes limpando o pé. Essas criaturas, e eu estou na sala de aula com eles todos os dias, eles estão perdidos. Então, quando eu falo para minha filha, como você está? O que eu posso fazer? E eu ensinei o irmão dela a perguntar isso também. Como você está? O que a gente pode fazer? E isso a gente faz entre nós. Então, o Evangelho é um presente. E a gente sempre termina dizendo, olha, agora a gente imagina que Jesus está aqui conosco. Jesus e os nossos mentores, eles vão poder dar a nós todas as energias e as forças e a fé necessária para a gente ir assassinando. Então, gente, eu vim aqui falar para vocês, terminando, agradecer a oportunidade de poder devolver um pouco de tudo que o seu Hugo, tem uma história do seu Hugo, nem sei se eu posso contar, mas foi muito interessante. Eu fui trabalhar para o seu Hugo, né? Porque a gente trabalha para ele também, né? Primeiro trabalho para Jesus, eu digo, mas aí tem uns que ajudam a gente a encontrar um emprego, meio agência, entendeu? E aí um dia, para encerrar, porque eu vim aqui agradecer a ele, em especial esse momento. Um dia eu estava indo trabalhar, e todo ano eu leio uma palavra que vai meu ano inteiro. Meu ano inteiro tem que lembrar dela, ela está ali martelando para mim. E aí, esse ano, ele sempre começa no domingo de Páscoa, eu digo. Isso é esquisito da igreja católica, não posso dizer que não quer. Porque o primeiro dia de ano eu acho muito conturbado, muita festa, muita bebida, não consigo. E aí, na quarta-feira de cinzas, é o dia onde aquela pergunta, aquela palavra vai estar lá. E aí, aquele ano era assim, acreditar. Quarta-feira de cinzas, voltei para trabalhar. Feriado, voltei para trabalhar. Quando eu chego na porta do meu trabalho, de alguma maneira, lembrei do seu Hugo. Foi para o Fátima, já contei. Lembrei do seu Hugo, falei, nossa, para mim é como se ele estivesse comigo mesmo. E eu nunca, nunca tive, eu já ouvi, mas... E aí, eu tive a nítida mensagem que era para me acalmar. Está tudo bem, vamos lá, estou com você. Subi, meu chefe chegou, me chamou e adivinha? Fui demitida. Demitida, na hora. Foi onde eu assino, né? Fui demitida, vou embora. No que eu estou descendo, eu desci com uma paz tão grande. E eu cheguei em casa e falei, Flávio, muito maluco. Eu cheguei lá para trabalhar, não sei porquê, para mim o Senhor está comigo. Não sei porquê, não sei como te explicar. E quando eu desci numa paz. E ele me disse, né, como a gente sabe, dizendo assim, tenha fé, você vai acreditar. E a minha vida realmente foi de acreditar. Foi o ano que eu mais tive que exercitar. O negócio. Então aqui, meu agradecimento ao seu Hugo por ele estar. Afinal de contas, eu sou trabalhadora da casa dele lá, e aí ele precisa dos trabalhadores tudo em pé. Por isso que a gente tem que estar em pé, firme e forte aqui, tá bom? Então eu queria agradecer a vocês, agradecer então ao seu Hugo e à espiritualidade pela oportunidade de cada dia acordar, poder conversar, poder direcionar os meus filhos, poder compartilhar o amor do meu marido, que me faz uma mulher melhor a cada dia, e me faz buscar novos caminhos, e me faz ajudar as pessoas. No dia que eu descobri que ajudar é muito bom, aí a minha vida também tomou um outro sentido. Tá bom? Então, agradecer a vocês. Agora vai ter paz. Então, nós vamos agora ter a oportunidade de recebermos da espiritualidade tudo aquilo que a gente precisa. Eu costumo dizer que a gente tem que ir para a Câmara de Passes, não pedimos pelo outro. Nesse momento, eu brinco, mas nesse momento, esquece, minha filha, não sei o quê. Primeiro que você tenha a serenidade e não pense nada de ruim. Você precisa pensar que nesse momento você vai receber um grande presente. E a gente só recebe, imagina quando você recebe um grande presente, só que você está toda trabalhada, você pega a caixa e quebra. Acontece isso? Uma caixa que tinha lá dentro, me bebelou tudo de cristal, só que daí naquela trabalhada eu abro a caixa e quebra o negócio. Então, se a gente entrar lá
com o coração tudo bagunçado, com a minha mente bagunçada, talvez a gente nem perceba o que a gente vai ganhar, né? Então, que a gente possa usufruir. Talvez o que a gente vai ganhar lá dentro seja justamente o que a gente precisa para doar para alguém daqui a pouco. A hora que chegar em casa, dar aquele abraço que alguém precisa. Ou fazer aquela oração de verdade para alguém que vai vir na nossa mente. Então, que possamos todos ser amparados pela espiritualidade. A Ana fez várias perguntas, né? Eu vou fazer uma pergunta que Jesus fez. Quem me tocou? E a Ana nos tocou hoje com as suas perguntas. Porque a gente estuda o Evangelho e às vezes passa despercebido essas perguntas que Jesus fazia, né? Você tem fé que eu posso te curar? E a resposta era: tenho, mas aumente a minha fé. Né? Então ela nos tocou como uma mulher egoísta tocou em Jesus, e Jesus percebe que sai dele uma virtude. E ela deu isso para nós hoje. Nós te agradecemos muito. Que Jesus te abençoe, você, o seu esposo, que por onde passar, continue fazendo essas perguntas. Né? Isso é muito bom, porque às vezes passa despercebido. Na correria do dia a dia, nós esquecemos de perguntar quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, filhos amados. Então Deus não nos abandona. Ele está sempre presente. Nós é que às vezes nos desviamos do caminho. Então vamos passar para a segunda parte dos nossos trabalhos, convidando os médios para se dirigirem à sala de passe. Sempre quando nós lembramos os que ficarem no salão, que as suas vibrações possam alcançar aqueles que não puderam estar conosco nesta noite, alguém que precisa das nossas preces, né? Para que as nossas vibrações possam envolver e ele sentir a paz necessária. Convidar também o grupo vocal para continuar nos envolvendo com as músicas, as nossas vibrações, e que a paz e o que nós buscamos possamos receber. Prezados irmãos e irmãs, nos resta agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos nessa noite de estarmos reunidos nessa casa. Agradecer a Jesus pelo Evangelho, pelos ensinamentos aos Espíritos amigos, a Ana e o Maurício, que se deslocaram dos seus lares, deixando o conforto do seu lar para estar conosco. Flávio. O Maurício é o filho. Até que não é ruim. Então, agradecer também ao grupo vocal, né, pela harmonização do nosso ambiente, aos médios que se dirigiram à sala de passe, dispensaram suas energias para cada um de nós, enfim, a espiritualidade dirigente desta casa. E que possamos retornar aos nossos lares, levando daqui essas vibrações que aqui desfrutamos nesta noite, para que aqueles que lá estão nos aguardando possam sentir a presença desse amor de Jesus. Muito obrigado a todos, um bom retorno aos vossos lares, e que a paz de Jesus possa nos acompanhar hoje e sempre. Que assim seja. E até quarta-feira.